Lia estava preparando o jantar e a pequena Jéssica estava brincando com suas bonecas na sala. Como já tinha passado da hora em que seu pai normalmente voltava para casa, a menina foi até a cozinha perguntar à mãe quando ele chegaria do trabalho. Lia, a mãe, sorriu e pediu para a menina ter paciência. O pai estava envolvido em um grande projeto e precisava trabalhar mais para trazer mais dinheiro para casa. Ele voltaria assim que pudesse, mas naquela noite as horas passavam e nenhum sinal do retorno do marido. Lia tentou manter-se calma, mas sentiu uma palpitação no peito, ficando cada vez mais acelerada. A pequena Jéssica foi até a sua mãe, achando que era o seu pai ligando para dizer que ficaria até mais tarde no trabalho. Mas a menina viu a expressão da mãe mudar. Ela não ficou mais calma, e sim apavorada. E então começou a chorar e a soluçar. Não era Peter, seu marido, quem tinha ligado, mas o chefe dele, para noticiar a tragédia. Peter havia morrido num acidente de trabalho na montadora de automóveis. O andaime em que Peter estava sofreu um abalo e o desequilibrou. Peter não conseguiu se prender aos cabos de força que estavam instalando e caiu de uma altura de mais de 10 metros. O sepultamento do pai ficaria para sempre marcado na memória de Jéssica. Os olhos cheios de culpa dos colegas de trabalho, o desespero de amigos e o silêncio de Lia, que estava muito abatida para demonstrar qualquer outra reação. De certa forma, para a menina, era como se nada estivesse acontecendo de verdade, e uma hora ela iria acordar daquele pesadelo. Mas Jéssica não estava dormindo. Era a vida real. A jovem só aceitou a morte do pai muito tempo depois. Sem Peter em suas vidas, mãe e filha tiveram sérias dificuldades para se manter. Lia tentou bravamente não deixar faltar nada em casa, além de continuar pagando o aluguel. A renda, no entanto, não era suficiente para todas as demandas. Jéssica e Lia foram obrigadas a cortar despesas drasticamente, vivendo com o mínimo necessário e nada mais. Então Lia conheceu Jack, um homem 15 anos mais velho do que ela. Se sentiu atraída por ele e nele se agarrou como se fosse uma tábua de salvação. Em parte, isso aconteceu porque Jack convenceu a Lia a se mudar com ele para a cidade no Oregon, onde Jack possuía trabalho estável e uma casa própria. Lia não tinha perspectivas de melhoras para ela e para a filha, então concluiu que não teria nada a perder. Sem pensar duas vezes, Lia pegou Jéssica e o resto de seus pertences e se mudou para a casa do novo namorado. Lia não fazia ideia do que esperava em outro estado com um homem que conhecia há tão pouco tempo. Jack falou a verdade sobre a casa no Oregon. Era uma boa propriedade para os três. Mas o que ele não contou é que sofria de alcoolismo. Talvez ele tivesse esquecido de mencionar esse detalhe, ou não tenha tocado no assunto porque achava que ninguém do seu convívio percebia que havia um problema entre ele e a bebida. Mas quanto mais Lia e Jack viviam sob o mesmo teto, mais frequentemente o homem da casa ficava bêbado e perdia a noção. Lia aguentou o quanto pôde e tentava ajudar. Mas era muito difícil convencer Jack de que ele tinha um problema de fato. Além disso, quando bebia, Jack ficava irritado e agressivo. Às vezes, ele apenas ameaçava. Às vezes. E de vez em quando sobrava até para Jéssica, que crescia muito calada e tímida, vendo aquele homem causar todo aquele dano a ela e sua mãe. Embora quieta, Jéssica não era boba e sabia que alguma coisa iria acontecer. Afinal, consequências existem. Os anos passaram e os abusos dentro de casa fizeram com que Lia desenvolvesse problemas de saúde.
Uma noite depois de outra briga entre ela e Jack, já bastante alterado pelo álcool, Leah sentiu dores agudas no peito. Jessica, que já tinha completado 15 anos a essa altura, chamou uma ambulância. Leah resistiu até o resgate chegar e levá-la para o pronto-socorro, mas apesar dos esforços de médicos e enfermeiros, não conseguiram conter um infarto, que acabou levando a vida de Leah. Assim, em questão de minutos, Jessica passou a ser uma órfã, vivendo na casa de um homem desequilibrado e preguiçoso. Sem Leah por perto, Jack bebia quantidades ainda maiores, transformando a vida da jovem em um insuportável inferno. Jessica viveu dessa maneira por 3 anos. Não sabia o que fazer para que as coisas mudassem e não sabia a quem recorrer. Tinha uma mochila preparada caso chegasse ao ponto de ter que sair dali às pressas, mas não tinha para onde ir e suspeitava que as autoridades não fossem levar a sério seu caso. A hostilidade de Jack em relação a Jessica vinha aumentando nos últimos meses. Ele vinha dando olhares estranhos para ela e dizendo coisas que ela sabia ter um significado oculto. Percebendo que a situação poderia piorar muito, Jessica mandou uma mensagem para sua amiga Kate e contou-lhe tudo pelo que estava passando. Kate ficou ao seu lado e ofereceu ajuda. Jessica sabia que Kate era sua última esperança. Naquela mesma tarde, Jack chegou em casa do trabalho e bebeu mais do que o habitual, tornando-se ainda mais agressivo. Em um acesso de raiva, ele foi até o quarto onde Jessica estava e forçou a porta. Ela conseguiu desviar-se dele. Jessica pegou sua mochila de emergência e correu pela porta da frente, deixando Jack para trás. Ele estava bêbado e furioso, gritando que Jessica era ingrata e suja. Ele disse que ela havia esquecido como ele havia fornecido um teto, comida e roupas para ela por tantos anos. Mas Jessica fugiu e nunca mais olhou para trás. Naquela noite, ela não passaria mais nem um minuto naquele inferno. Kate acolheu Jessica, mas sabia que não podia simplesmente morar ali como hóspede. Então, começou a procurar emprego no dia seguinte. No começo, ninguém estava interessado em contratar uma jovem inexperiente, mas ela persistiu e acabou conseguindo um emprego como recepcionista em um restaurante. Não pagava muito, mas era um começo. Ela se saiu bem com suas tarefas e rapidamente chamou a atenção dos frequentadores do restaurante. William, um estudante em uma das melhores universidades do país, ficou particularmente encantado com a nova funcionária. William, acostumado a sempre conseguir o que queria, ficou encantado com Jessica desde a que conheceu no restaurante onde ela trabalhava. Ele puxou o papo, continuou frequentando o local e sempre elogiava o trabalho dela. Em questão de meses, eles começaram a namorar firme e Jessica se tornou uma visitante frequente da casa de William. O problema era que o pai de William não gostava de Jessica desde o primeiro encontro e sempre mencionava como as condições sociais da garota eram diferentes das deles. Além disso, o fato de Jessica não ter parentes que se importavam com ela também pesava muito. O pai de William achava que tudo bem o filho ficar com Jessica por um tempo, mas sentia-se desconfortável com a possibilidade deles se casarem ou terem filhos no futuro. Ele mal podia esperar pelo que ia acontecer em seguida. 3 dias antes, Jessica deu a notícia a William que estava grávida. O namorado estava com muito medo de confrontar sua família, mas não teve saída, já que logo todos perceberiam a barriga da garota crescendo. Jessica então se mudou para a casa de William, onde planejaram que ela ficaria pelo menos enquanto estivesse grávida. Inicialmente, William acreditava que a chegada da filha, Emma, poderia melhorar sua situação com o pai e sua nora, Jessica. Mas a situação só piorou nos 3 anos seguintes. William conseguiu emprego numa grande empresa após se formar na faculdade, deixando todo o cuidado da filha para Jessica, que ainda precisava lidar com os discursos morais e as censuras do sogro diariamente.
Ele chegou a dizer que Emma não era sua neta e que Jéssica havia enganado seu filho. Jéssica, no entanto, não revidou e passou todo o seu tempo livre cuidando da filha. Durante a noite, ela chorava, lembrando das palavras do pai de William. Mas a situação piorou quando William começou a ter um caso com sua chefe na empresa, sem esconder de ninguém. Para escapar da situação, Jéssica fez sua mochila de emergência novamente e voltou para a casa de sua amiga Kate, com Emma em seus braços. Kate a acolheu, mas deixou claro que não poderiam ficar por muito tempo, mas esperaria até que Jéssica encontrasse um lugar só delas. Com tantas coisas na cabeça e uma filha para cuidar, Jéssica não tinha como procurar um emprego mais adequado às suas necessidades financeiras. Jéssica acabou aceitando de volta a vaga como recepcionista no restaurante, mas agora as tarefas que ela antes tirava de letra se mostravam mais difíceis. Trabalhar e cuidar de uma criança não era uma tarefa fácil, e frequentemente ela chegava no trabalho com manchas escuras debaixo dos olhos, se segurando como podia para não cair no sono lá mesmo. Os donos do restaurante não viam essa situação com bons olhos, e sua performance no atendimento estava longe de chamar a atenção dos clientes como anos atrás. Jéssica se perguntava se a sorte sorriria para ela uma vez na vida, pelo menos. Um dia, um senhor de certa idade entrou cambaleando na cafeteria e o dono do estabelecimento não gostou do que viu, avisando que o homem deveria sair. O homem estava pálido e não tirava a mão do peito, não conseguia se expressar e parecia estar sufocando. Então caiu no chão. Jéssica foi a única que tomou uma atitude e chamou a ambulância sem mais delongas. Graças à jovem recepcionista e à competência da equipe de resgate, o senhor sobreviveu. Passado o susto e plenamente recuperado, Oliver voltou ao restaurante para encontrar a pessoa que tinha chamado ajuda a tempo de salvá-lo. O velho agradeceu a Jéssica e queria recompensá-la de alguma forma. Jéssica não esperava qualquer reconhecimento pelo que tinha feito e explicou que sua mãe morreu vítima de um infarto quando ela era apenas uma criança. O homem ficou comovido e quis saber mais da história dela. Assim, Jéssica contou todas as dificuldades que viveu até aquele momento. No dia seguinte, Oliver voltou ao restaurante. Agora ele sabia como recompensar Jéssica por ter salvado sua vida. "Eu moro sozinho em uma mansão. Não tenho filhos e nem esposa", disse Oliver. "Venha morar comigo, você e Emma. Fiquem o quanto precisarem." Jéssica pensou na oferta por algum tempo e resolveu aceitá-la. Oliver fez algumas mudanças no local e acabou deixando grande parte da mansão para que Jéssica e Emma vivessem ali como se fosse uma propriedade só delas. Emma gostava do velho e de todo o espaço que tinha para correr, brincar e explorar. Só que a saúde de Oliver já não era mais a mesma de anos atrás, e 3 meses depois ele sofreu outro mal súbito, sentindo que dessa vez a vida ia deixá-lo. Ele segurou as mãos de Jéssica e disse que tinha deixado a mansão para ela em seu testamento, mas que isso não era o que realmente importava. Então, ele contou a Jéssica o que faria toda a diferença para a vida dos dois. "Embaixo da casa tem um porão. Atrás da minha mala de ferramentas, você vai ver uma caixa. Tudo que tem nela agora pertence a você e Emma." Jéssica se livrou das mãos do homem e pediu que ele aguentasse firme. Ela correu para chamar o resgate e a ambulância conseguiu levar Oliver com vida para o pronto-socorro. Os médicos conseguiram estabilizar o homem, mas a saúde dele estava muito debilitada e seria necessário encaminhá-lo para outro centro cirúrgico o mais rápido possível. Jéssica percebeu que a cirurgia era cara e, é claro, ela não tinha o dinheiro necessário. Ela se lembrou do que Oliver havia dito sobre o porão atrás da casa e correu para ver o que encontraria lá. Era sua primeira vez lá. Ela acendeu as luzes e encontrou as ferramentas em cima de uma mesa velha, mas não havia caixa no local. Parecia que ninguém tinha estado naquele lugar debaixo da casa por um longo tempo.
Olhando mais de perto, ela encontrou a mala no chão coberta de poeira. Ao abri-la, viu um pano velho no fundo envolvendo um volume. Ao remover o pano, encontrou pequenas pedras de diamante bruto. Naquele momento, ela soube exatamente como pagaria pela cirurgia de Oliver. Jessica descobriu mais tarde que Oliver tinha conseguido aqueles diamantes brutos com seu filho, que desapareceu em uma mina no Arkansas muitos anos atrás. Por isso, ele acreditava que aqueles diamantes eram amaldiçoados e os guardou em uma caixa. Quando sua esposa faleceu, ele teve ainda mais motivos para pensar que os diamantes eram um sinal ruim e levou a caixa para o porão debaixo da casa. Mas nas mãos daquela jovem, as pedras revelaram ser artefatos valiosos que garantiriam mais uma chance de viver. E pelo resto do tempo que permaneceu no mundo, Oliver foi o avô que Emma merecia ter por perto. Ele tratou Jessica como uma filha, sendo um pai carinhoso e presente que ela não tinha desde a infância. No final das contas, apesar de todas as dificuldades e provações, nenhum deles estava fadado à infelicidade e à solidão. Eis que a sorte e o amor finalmente sorriu para Jessica. Conta pra gente o que você achou desta história. Um abraço e te espero no próximo vídeo com mais uma história sensacional. Tchau!